Bendito Deus eterno Pai, Pai amado, somos gratos, meu Senhor, por esse domingo que nos concedeu, Pai, por estarmos na sua casa para cultuar e agradecer o seu santo nome, Pai. Pai, pedimos que conduza todas as atos desse culto, que receba a nossa adoração, Pai, que tudo que ocorra aqui hoje seja sempre da sua honra e glória, Pai. Que só há sentido nesse mundo se glorificarmos os seus nomes, Pai. Nós pedimos e agradecemos o nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Momento de contrição. Leitura bíblica está em Provérbios 28, versículo 13. Que também está impresso no boletim. Todos. Quem envolve as suas tradições jamais prosperará, mas o que confessa deixa alcançará misericórdia. Oração por confissão de pecado, nossa irmã Marta. Marta. Oração por confissão de pecado, por favor. Oremos, igreja. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos por essa manhã que o Senhor nos concede, ó Deus, a oportunidade de subirmos a tua casa, Deus, para falarmos contigo, para ouvirmos a tua voz. Estamos gratos, Senhor, nosso Deus, pela semana que tu nos deste, pelo teu cuidado para conosco. Neste momento, Senhor, queremos te pedir, ó Deus, perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros cometidos diante de ti, Deus. Estamos gratos que temos um Deus perdoador, que olha para nós com tua graça, com tua misericórdia. Ouve, Senhor, as nossas orações, perdoa mais uma vez os nossos pecados. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja para lermos, fazer uma leitura alternada em João 14, de 1 a 10, onde o oficiante vai ler os hinos e a igreja dos pais. João 14, de 1 a 10. Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for, eu vou lhes preparar o lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Ele ficou de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo que estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como disses tu, mostra-nos o Pai. Não Eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Ministério de Adoração, Louvor com Louvor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé nesse momento de oração ao nosso nome, no nome do nosso Deus, dizendo que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
que agradecemos a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Momento em que nós trazemos à casa do Senhor nosso dízimo e oferta. Fazer uma leitura de Lucas 16, versículo 10. Está impresso no boletim. Todos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ministério da Adoração ao Povo, com o louvor. Recebido
em agradecimento ao nosso Deus. Santo Deus eterno e maravilhoso Pai, na tua casa nós estamos aqui para te louvar, para render louvor a ti, Senhor. Porque só o Senhor é o único Deus, merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã que estamos aqui te adorando e glorificando o teu santo nome, Senhor. Nesse momento, Senhor, tão especial do culto, momento da oferta e momento dos dízimos. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Como sempre pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe cada um que contribuiu e temos a certeza que o Senhor também haverá de abençoar aquele também que não pôde contribuir, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela sua igreja, por nós aqui, Senhor, neste bairro. Tudo isso que agradecemos a Ti, com a certeza da vitória, e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegou o momento mais importante do culto, aonde Deus fala aos nossos corações. Hoje o mensageiro não é o nosso pastor, mas é o nosso seminarista. O nosso pastor está na igreja de Ramos, mas com certeza Deus colocou a palavra no coração do nosso seminarista que vai trazer aos nossos corações. Eu vou pedir a nossa irmã Fátima Fagundes que faça uma oração de iluminação ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito e louvado seja o teu nome. Senhor, estamos aqui nesta manhã porque o teu Espírito nos ajudou. Aquele que tu deixaste como nosso ajudador, nesta manhã nos trouxe a este lugar. Então, ó Pai, eu sei que tu tens algo especial para cada um de nós. E nesta manhã tu queres usar o instrumento que é o seminarista Rodrigo. Esse é quem aprendemos a amar, porque o Senhor tem feito dele uma pérola aqui no nosso meio. Então, Pai, em nome de Jesus, que ele não fale por ele, mas que seja o Espírito Santo de Deus usando a sua boca para trazer a mensagem desta manhã. Meu Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz seja com todos. Deus nos abençoe nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 18. Faremos a leitura de todo o capítulo. Apocalipse, capítulo 18, finalzinho aí da sua Bíblia. Se você puder, coloque-se de pé e convidar a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela.
O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móveis de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, observar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém. Texto pesado, irmãos. Tanto na densidade do texto quanto no seu conteúdo. No dia 11 de setembro de 2001, pela manhã, uma jovem chamada Lara Clark, ela estava se dirigindo ao seu trabalho. Ela trabalhava no World Trade Center, e ela trabalhava no 77º andar. Ela tinha um escritório nesse andar. E naquela manhã, ela atravessou na rua para poder pegar o metrô e chegar ao seu trabalho. Ela quase foi atropelada enquanto estava atravessando a rua. E aquele susto, tomou dela alguns minutos, e por causa desses minutos perdidos, ela perdeu o metrô, não conseguiu chegar no horário, e graças a isso ela foi salva daquele grande desastre. Se ela tivesse conseguido chegar no horário, no momento em que o avião colidiu com a Torre Sul, ela estaria exatamente no seu escritório, seria uma vítima daquela imensa tragédia. Assim como a história de Lara, você tem muitas outras histórias de pessoas que por algum motivo ou não foram até aquele prédio, ou saíram a tempo daquele prédio e tiveram as suas vidas salvas. O atentado de 11 de setembro, vocês conhecem, ele foi uma coisa bastante repentina. As pessoas estavam vivendo suas vidas normalmente, estavam indo trabalhar, aparentemente nada de anormal iria acontecer, e então veio o atentado e a ruína aconteceu. Os aviões se chocaram contra as torres, e no momento, sonhos, planos,
corrompvidas, e a única coisa que ficou foi pranto, foi choro, foi desespero. A mídia se alargou e começaram a revelar a gravidade daquele acontecimento. Enfim, foi uma tragédia que realmente ficou na história, porque foi, de fato, uma coisa terrível. Mas diante de nós, esse texto mostra uma cidade que também tem um fim, ou está profetizada a ela um fim semelhante a esse. Um fim de ruína, um fim de tragédia, um fim de fins, de sonhos, de vidas, de realizações, de esperanças. Essa cidade que o texto chama aqui no capítulo 18 de Babilônia, não é a Babilônia dos dias de Nimrod, que você vê lá no começo do livro de Gênesis. Também não é a Babilônia lá de Nabucodonosor. Ela é uma representação do Império Romano nos dias de João, mas ela também não é o Império Romano. Isso aqui não é uma cidade física, não é uma cidade real, mas ela é um símbolo, uma representação de todo o sistema. Todo o sistema. Um sistema político, um sistema econômico, um sistema extremamente imoral, corrupto e que seduziu todo mundo. O objetivo de João falar sobre essa Babilônia, em parte, é contrastar essa cidade com a noiva do Cordeiro. Se você voltasse ao capítulo anterior, e aí havendo oportunidade, faça a leitura do capítulo 17, você vai perceber que João apresenta exatamente essa Babilônia, só que como uma meretriz, como uma prostituta. Então, isso é um contraste com a noiva do Cordeiro, já que Jesus tem a sua igreja como uma noiva, Satanás ele tem aqui uma meretriz, uma prostituta. É uma sátira à igreja. Se Jesus ele tem um povo santo, Satanás ele mostra aqui ter também um povo ímpio, um povo que ama o pecado, um povo que inclusive se entorpece com o pecado. Se Jesus ele tem a igreja como coluna e baluarte da verdade, você tem aqui em Babilônia a religião de Satanás, uma falsa religião que odeia a verdade. E por fim, se Deus ele tem uma cidade santa, a nova Jerusalém que desce da parte dele, adornada como uma noiva para o seu noivo, Satanás ele também tem uma cidade que é Babilônia, descrita como uma cidade vil e morada de todo tipo de espírito maligno e de ave imunda. Desde o capítulo 12 do Apocalipse, você percebe que João está tentando mostrar para os seus leitores quem são os inimigos da igreja. Possivelmente os cristãos estavam sendo tentados a achar que no meio da perseguição que o Império Romano estava fazendo contra eles, os seus inimigos eram os soldados romanos, eram os procuradores, os governadores, talvez até mesmo o imperador. Só que João está tentando mostrar para eles que é aquilo que Paulo falou: a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra os soldados, contra o imperador ou contra os governadores romanos, que esses caras estavam lutando, ou não eram esses os reais inimigos da igreja nesse momento. Os verdadeiros inimigos da igreja eram os inimigos espirituais que estavam por trás dessa gente. E ele mostra quem são esses inimigos espirituais, começando no capítulo 12, onde ele mostra Satanás encarnado ali simbolicamente como um dragão. No capítulo seguinte, capítulo 13, ele vai falar de dois outros inimigos, que é a falsa religião de Roma, simbolizada ali pela besta que emerge da terra, e você tem o próprio Império Romano emergindo ali como uma besta que sobe do mar. Então você tem Satanás no capítulo 12 e duas bestas no capítulo 13. E aí só no capítulo 17 que ele vai falar desse último inimigo, que é Babilônia, um símbolo do mundanismo, um símbolo da imoralidade que assedia os cristãos. E agora, é curioso porque João ele vai mostrar os inimigos numa sequência, e ele vai logo depois mostrar a derrota desses inimigos na sequência inversa. Satanás aparece primeiro, as duas bestas e depois a prostituta. Agora ele vai mostrar a destruição da prostituta, das duas bestas e depois de Satanás, como se fosse um V. É um sistema que João usa aqui, um recurso literário, para nos mostrar tanto quem são os inimigos quanto a derrubada deles. Se no capítulo 17 ele fala sobre esse último inimigo, que é a Babilônia, no capítulo 18 ele já vai nos falar
assassinados pela Babilônia são os demandantes desse julgamento, e Babilônia é a ré acusada de assassinato e de idolatria. Ao mesmo tempo, você tem ali algumas pessoas que estão assistindo o julgamento, que são sócios da Babilônia, que estão pranteando, lamentando a condenação que ela sofreu, porque eles perceberam que com essa condenação acabariam sofrendo prejuízo em todos os sentidos. Em primeiro lugar, nós temos aqui no verso 2, se você puder acompanhar comigo, uma primeira voz dentre as 4 vozes que vão aparecer ao longo desse capítulo, dizendo com ímpeto, né? Caiu a grande Babilônia. Mas veja, isso ainda não aconteceu. A queda desse sistema mundano, a queda desse império que Satanás governa, ainda não aconteceu de forma definitiva. Isso só vai acontecer quando Cristo voltar, quando Cristo der a sua segunda vinda. Mas perceba que o texto ele já coloca como se fosse uma realidade, porque nos planos de Deus, isso já é uma coisa consumada. Tá? A derrubada, a destruição dos seus adversários já é uma coisa que Deus decretou e ninguém é capaz de impedir. Assim como é impossível alguém impedir a glorificação da igreja e a vitória da igreja, assim também é impossível que impeçam a destruição dos inimigos de Deus e do seu povo. Mas por que essa Babilônia será destruída? Um motivo, ou o primeiro motivo que é apresentado para a gente no texto, ainda nesse verso 2, é de que ela se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Meu irmão, nós vivemos no mundo de Deus. Babilônia é uma mancha no mundo de Deus. Uma mancha que Deus, com certeza, vai limpar. Nós não sabemos quando, mas nós temos aqui a certeza que essa mancha um dia será expurgada dessa existência e ela será eliminada. Deus não tem parte com Babilônia. Ela é covil dos demônios. A palavra de Deus não está ali. Deus não está ali. A verdade não está ali. A igreja não está ali. Ali, tudo que é contra Deus é aprovado, é praticado. Se você olha para Sodoma e Gomorra e você acha que Sodoma e Gomorra são símbolos de um mundo caído e anticristão, Babilônia encarna Sodoma e Gomorra e piora muito o que ela significa. Há, porém, no verso 3, uma segunda acusação contra a Babilônia. Primeira acusação, ela não tem parte com Deus e Deus não tem parte com ela. Ela é uma mancha no mundo de Deus e por isso Deus vai eliminá-la. Uma segunda acusação contra ela é que ela é um sistema religioso, mas ela também é um sistema econômico e político. Porque você tem no verso 3 quem eram os clientes dessa prostituta. Os clientes dessa prostituta, está escrito ali, eles eram os reis da terra e os mercadores da terra. Os reis aqui falam de políticos e os mercadores falam dos empresários. Ela tem dado a esses homens de beber do seu vinho, seduzindo eles não à adoração ao Deus verdadeiro, mas à adoração ao dinheiro, adoração ao poder, adoração às riquezas, tudo que decorre disso. Esses homens chegam ao ponto de vender as suas próprias almas para conseguir essas coisas. Não é à toa, aqui no verso 4, você tem uma segunda voz que manda o povo de Deus sair da Babilônia. Sair da Babilônia. Porque tudo que ela proclama, tudo que ela ama, tudo que ela faz, toda a instigação dela, o fruto da vinha dela, o furor da sua prostituição, nada disso tem a ver com Deus. Tudo isso para Deus é detestável, tudo isso para Deus é reprovável. E se você for prestar atenção, esse chamado para o povo de Deus sair de Babilônia não é exclusivo desse capítulo de Apocalipse. Deus sempre convocou o seu povo a sair. Sempre. Deus chega para Abraão, que vivia num contexto idólatra, e diz: sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus chegou para Ló. Ló estava vivendo em Sodoma e disse para Ló: sai daí porque eu vou destruir esse lugar. Pega o que é teu e vai embora com a tua família. Deus tirou Israel do Egito. Então Deus sempre nos proclama sair. Vai embora, não fique.
como um cálice que transporta. E você talvez possa pensar assim, mas eu não estou vendo esse cálice transportar. Eu vejo a maldade se proliferar todos os dias, eu vejo pessoas praticando injustiça, eu vejo a corrupção generalizada da terra, as pessoas fazem as coisas achando que ficarão impunes. Mas, meu irmão, você tem que ter certeza de uma coisa: Deus está dando tempo. E Deus está dando tempo porque a medida da sua paciência está se esgotando. O cálice da sua ira está se enchendo. A hora que esse cálice se encher e transbordar, ninguém poderá impedir o juízo de Deus de vir contra esse navio. Ninguém poderá livrar a Babilônia de todo o mal que Deus fará vir sobre ela. E Deus fará vir esse mal sobre ela por causa da sua soberba. Em primeiro lugar, quando nós lemos o verso 7, nós vemos que ela se glorificou. Ela se glorificou. Ela diz que está sentada como rainha. Ela diz que não é viúva, então não vai prantear nenhum tipo de viuvez. Se ela não tem filhos, então não tem ninguém para com ela se preocupar. Ela é uma pessoa que vive em extrema soberba. Eu sou a boa, eu sou a grande, eu sou a rainha, eu faço o que eu quero e vou sair impune. Mas não vai. E não vai porque é poderoso o Senhor que a julga. É poderoso o Deus que a condena. Ela achou que escaparia do juízo de Deus, mas ela não vai escapar. Você tem a figura do tribunal, chegou o momento do acerto de contas. Babilônia também vai ser destruída porque ela viveu um culto ao prazer. E não é isso que nós temos visto nos nossos dias hoje? Pessoas que inflamam o próprio ego, se considerando melhores do que os outros, e além disso, ainda procuram sempre aquilo que é melhor. Eu vou viver nos meus prazeres, eu não me importo com os outros, eu não me importo com os males que isso possa causar a mim ou a outra pessoa. Eu quero apenas viver a vida, eu quero apenas ter prazeres. E não tem problema em você fazer isso, desde que esses prazeres sejam lícitos, desde que isso seja autorizado pela vontade de Deus. Mas é evidente que o prazer em questão aqui de Babilônia não é uma coisa agradável a Deus, porque ela não pode agradar a Deus. E muitos estão se embriagando com o vinho dessa cidade, estão se prostituindo com ela, estão amando as coisas que ela prova, estão se esquecendo de Deus, achando e aderindo à filosofia dela de que nada vai acontecer no final das contas, de que está tudo bem, e que se nada aconteceu até agora, bom, então deve continuar não acontecendo nada. Mas de repente virá a sua destruição, num só dia, numa só hora. O texto vai dizer que o seu tormento virá, o seu pranto. Ela que achou que nunca veria pranto, o pranto virá de forma surpreendente contra essa cidade, contra esse sistema, contra esse mundo caído, contra essa Disney do pecado que existe, né, para satisfazer os homens de toda a terra. E aí você percebe que logo depois as câmeras são mudadas de Babilônia para os adoradores da Babilônia, que vão se lamentar por causa da sua ruína. E aí nos versos de 9 a 10, você tem apenas 2 versículos aqui para falar sobre os reis que se prostituíram com ela. Fala do mundo político, vai dizer, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. O cenário político, irmão, e quando eu falo político, eu não estou falando da forma de você administrar as coisas. A administração ela é boa e agradável a Deus, mas a gente não pode deixar de perceber que existe uma corrupção geral dentro do quadro político mundial. As pessoas querem chegar a esses poderes, querem chegar a esses patamares, porque eles vão ser revestidos de poder, eles vão se tornar amantes do poder, eles vão ver nisso uma forma de aquisição de riquezas e de prazeres. Porque é isso que esses homens estão buscando na maioria das vezes. As pessoas que aspiram para o poder político, elas estão interessadas não no serviço do povo, mas na maioria das vezes em amar o poder, as riquezas e o prazer, e ver essas coisas uma forma fácil de adquirir tudo isso. Há uma corrupção generalizada dos reis da terra. Eles se prostituíram com Babilônia. Enquanto você tem 2 versículos aí para falar sobre os reis, sobre a parte política,
você tem 6 versículos, aliás, para falar sobre o mundo comercial. Os comerciantes, eles também se embriagaram com o vinho dessa mulher, desse sistema. Eu não estou aqui também falando que o comércio é uma coisa ruim, mas há pessoas que se utilizam disso para oprimir o povo de Deus, há pessoas que se utilizam disso para cometer injustiças, para amarem a riqueza, para acumular coisas, para deixar de amar o próximo, usando das suas riquezas e dos seus recursos para poder fazer o bem. O comércio, de forma geral, né, ele leva as pessoas a pensarem que a pessoa ela é aquilo que ela tem. O sentido da vida consiste em você não ser, mas ter. E se você acumular coisas, pronto, a sua vida faz sentido, a sua existência tem propósito. Quando na verdade as coisas são muito além disso, né? Jesus mesmo diz que a vida do homem não consiste nos bens que possui. Nossa vida é muito além daquilo que você tem ou deixa de ter. Pessoas matam e morrem por dinheiro e elas se convencem o tempo todo de que se você tiver dinheiro, você estará seguro. Se você tem dinheiro, você estará seguro. Mas esses homens aqui mostram que isso não é verdade. Eles tinham dinheiro, eles tinham riqueza, mas quando viram Babilônia ser destruída, junto com a Babilônia, toda a sua vida também foi destruída. E é curioso porque João ele vai fazer uma lista de 30 artigos aqui de comércio, divididos em grupos. O primeiro grupo é o grupo das joias. Ele vai falar de ouro, prata, pedras preciosas e pérolas no verso 12. Então você vê que a indústria da joia era uma coisa extremamente cara nos dias do Novo Testamento, estava entrando em colapso. Você vê depois a indústria têxtil, que também era muito grande e muito rica nos dias do Novo Testamento. Também no verso 12, linho finíssimo, púrpura, seda e escarlata. A indústria têxtil, tão aclamada, também estava entrando em colapso. Os artigos de ornamentação, ele vai dizer, toda espécie de madeira olorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móveis de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Então a indústria dos móveis e dos ornamentos que enfeitavam os palácios dos reis estava colapsando. Os cosméticos também, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento e bálsamo. A indústria da perfumaria estava em colapso. A culinária, vinho, azeite, couro, farinha e trigo. Então, até mesmo as coisas básicas como a alimentação estavam entrando em colapso. E por fim, mercadoria viva, gado e ovelhas, cavalos, carros, escravos e até seres humanos. Quando o texto fala de almas humanas, ele está se referindo ao ser humano de forma completa, falando dos escravos e das pessoas que se vendiam como escravos. Tudo isso, toda essa parte de mercadoria viva também estava colapsando. Todo o comércio do Novo Testamento, todo o período do Novo Testamento é representado nesses homens. Tudo aquilo que os homens almejavam, desejavam, querendo ser grandes comerciantes, mostra aqui que a riqueza desses homens de nada valia, de nada fazia sentido. Quando o juízo de Deus vinha sobre eles, o seu dinheiro não podia socorrê-los. E você tem nos versos de 17 a 19 também um terceiro grupo, que é o mundo globalizado. Você tem os marinheiros, pessoas que faziam comércios com várias cidades, com vários países e navegavam livremente para cá e para lá. Eles já tinham passado por vários lugares, eles pararam e falavam: quem é semelhante à grande cidade? Nenhum país que nós visitamos, nenhuma cidade que nós fomos, nenhuma delas se equipara a essa grande cidade. Mas o mundo globalizado, inclusive o que nós temos hoje, que procura conectar pessoas cada vez mais e que acha que dessa forma você está seguro, na verdade, quando o juízo de Deus vem, essa globalização também não adianta de nada, não serve de nada. As riquezas acumuladas a partir disso não tem qualquer tipo de excelente. Mas se por um lado existe pranto, existe choro, existe lamentações, a expressão ai, ai, é uma expressão que vem do Antigo Testamento, dos profetas, e quando a Bíblia fala ai, meu irmão, você pode esperar que é ai mesmo, o negócio vai ficar feio. Enquanto os reis, os mercadores e os marinheiros
pranteavam e lamentavam a perda da Babilônia, você tem no verso 20 uma exultação dos santos. Você tem um contraponto. Enquanto os ímpios na terra lamentam, os santos celebram no céu. Enquanto a Babilônia chora, a nova Jerusalém se alegra. Enquanto a Babilônia se embriagava com o sangue dos santos e dos profetas, achando que ela saiu triunfante e vencedora, achando que nada lhe sucederia, agora o quadro inverte, porque ela está arruinada e a igreja do céu está cantando e festejando. Essa é a nossa alegria, é ter a certeza de que Deus cumprirá suas promessas, é ter a certeza de que Deus fará justiça a seu tempo. As causas da igreja não estão perdidas diante de Deus. Deus ainda tem diante dele como um memorial todos os pecados de Babilônia. E um dia, quando esse cálice se transbordar, tudo isso virá à tona. E essa destruição final, ela é representada no verso 21 com um anjo que pega uma grande pedra e joga no mar. Você nunca mais ia ver aquela pedra. Você nunca mais ia conseguir levantar aquela pedra. Uma pedra de moinho era uma pedra extremamente pesada. Era com essa pedra que as pessoas moíam os grãos para fazer farinha naquele tempo. Então tinha que ser uma coisa muito pesada. Um anjo levanta uma pedra dessa e lança no mar. Nunca mais Babilônia será vista. Nunca mais Babilônia subsistirá. Nunca mais ela subirá novamente à superfície. Ela desaparecerá. Ninguém mais saberá sobre ela. E você tem, para finalizar, nos versos 22 a 24, um prenúncio de juízo eterno contra a Babilônia. Não basta o juízo de Deus nessa terra, há também um juízo eterno esperando ela. Porque você vê uma completa ausência de alegria. O texto vai dizer que não existirá mais nela música, não existirá mais nela arte ou qualquer coisa bela, não existirá mais nela alimento, não haverá mais luz e não haverá mais amor. Porque fala do juízo eterno. O inferno é cheio de pessoas, mas não tem comunhão no inferno. O inferno é cheio de pessoas, mas não existe alegria no inferno. Não existe criatividade no inferno. Não existe nada a não ser trevas, pranto e ranger de dentes. Não existe nada. Essa é a realidade de Babilônia. Por quê? Porque ela, como uma feiticeira, desviou todo o mundo do culto ao verdadeiro Deus para um culto falso. E ao mesmo tempo que ela fez isso, ela perseguiu a igreja verdadeira. Ela demonstra odiar Deus, ela demonstra odiar a verdade, ela é assassina e ela foi responsável pela morte não só dos cristãos, mas de todo o sangue derramado sobre a terra. A culpa dessa cidade é muito grande. Mas como eu disse, você não pode encará-la como uma cidade física. Ela não é nem a Babilônia antiga e nem a cidade escatológica em que o anticristo haverá de governar. Não. Babilônia aqui é o mundo todo. É o mundo contrário a Deus. É o mundo governado por Satanás, que entrega aos homens aquilo que eles querem e que tira deles o prazer de estar com Deus, que tira deles a luz do Evangelho, que tira deles o desejo por Deus e pelas coisas de Deus. Ela antes se embriagava com sangue, mas esse sangue agora se tornou um veneno, porque a hora do seu julgamento chegou. E eu tenho nessa manhã apenas uma coisa a perguntar a você: em que cidade você está? Você faz parte de Babilônia ou você faz parte da Nova Jerusalém? Porque os juízos de Deus vêm contra esse mundo, meu irmão. As pessoas colocam as confianças delas nas riquezas, nos prazeres, nas falsas religiões. Acham que o que elas fazem ninguém está vendo, então elas vão sair impunes disso. Acham que a conta nunca vai chegar, mas o juízo está batendo as portas. Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí, esse sistema político, religioso e econômico, em que muita gente apoia a própria vida, vai ser destruído. No que essas pessoas vão sustentar a própria vida depois disso? No que essas pessoas vão se apoiar? Quando Cristo voltar, os homens perceberão que tudo aquilo pelo qual viveram não valeu a pena. Eles vão lamentar o prejuízo que sofreram, mas será tarde. Eles não poderão fazer nada a respeito. Eles vão ver de longe
Você está em Babilônia? Saia da Babilônia, meu irmão. O verso 4, ele nos traz essa grande exortação. Sai dela, povo meu. Retirai-vos dela, para não seres cúmplices dos seus pecados. Você pode ter um relacionamento que não glorifica Deus. Você pode estar no emprego que te obriga a agir com desonestidade. Você pode estar com o teu coração cheio de rancor, de mágoa, de injustiça e soberba. Tire isso do seu coração. Sair da Babilônia não é uma saída geográfica. Sair da Babilônia é arrependimento. É você abrir mão dessas coisas que você sabe que Deus reprova. Jovem, saia da pornografia, jovem. Homem, mulher, saia desse relacionamento infiel, desse adultério. Saia das rodas de amigos que escarnecem das coisas de Deus. Saia dessas coisas. Pegue suas malas e vai embora. Suma daí, porque o castigo de Deus está vindo. E se você for achado nela, então não haverá saída para você mais. Não perca tempo. O dia da redenção é hoje. Não espere para sair de Babilônia amanhã, porque pode não haver amanhã. O dia é hoje. O dia que você deve se arrepender e se entregar inteiramente a Cristo é hoje. Só Ele é capaz de te tirar de Babilônia de forma segura. Ninguém mais. Você não consegue achar no meio daquelas ruas que formam um labirinto uma forma de sair dali por conta própria. É só por meio de Jesus Cristo. Nessa manhã, a palavra de Deus vem cruzar o seu caminho, assim como aquele carro cruzou o caminho de Lara Clark na manhã daquele dia trágico. E da mesma forma, a palavra de Deus hoje quer te impedir de ir até o lugar da tragédia. Ouça isso, pondere isso. Assim como as pessoas que estavam no World Trade Center foram mortas quando o atentado aconteceu, e aquelas que não estavam nele foram preservadas. Da mesma forma, naquele grande dia, quem for achado em Babilônia será destruído junto com ele. Mas aqueles que forem achados em Jesus Cristo, por meio da fé nele, serão preservados. E assim como os santos do céu, ao invés de se lamentarem, se regozijarão. Portanto, venha, Ele é o único refúgio seguro. Venha a Ele por meio do arrependimento e da fé. Mas, se você nessa manhã está convicto da sua fé, e está convicto de que faz parte da Nova Jerusalém, a proclamação dessa vingança de Deus não pode provocar no seu coração outra coisa a não ser alegria, júbilo. E você pode pensar assim: nossa, que coisa cruel. Meu irmão, isso é um mandamento. O texto está em forma imperativa no verso 20, dizendo: exultai sobre ela. Isso é uma ordem que Deus está dando. A igreja deve se alegrar quando a justiça de Deus é manifesta. Essa voz exorta os santos do céu a regozijarem-se, porque nesse momento toda a justiça do mundo será desfeita. Nesse momento todo o pecado será punido. Nesse momento todo o mal que veio sobre a igreja terá sua retribuição. Nesse momento é o momento em que Deus limpará todas as coisas. É o momento em que os chãos serão aplanados. É o momento em que o mal será expulso do mundo. Isso não é motivo de alegria. Isso não é motivo de regozijo. Isso é motivo de alegria. Portanto, a nossa reação não pode ser outra, a não ser essa: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas. Por quê? Há um motivo. Deus contra ela julgou a nossa causa. Você está sofrendo por ser cristão? Muito bem. Você é bem-aventurado por causa disso. Permaneça firme, porque em breve Deus vingará a tua causa. Não tome vingança por conta própria. Entregue àquele que vinga e julga todas as coisas. Você por acaso tem padecido injustiça? Então persevere em fazer o bem. Mantenha sua fé em Deus, mantenha sua integridade, porque Deus em breve intervirá e endireitará todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Um dia o mal será destruído. Há essa promessa. Mas nós que estivermos com Cristo, venceremos junto com Ele. Vencerão aqueles que são chamados, eleitos e fiéis.
O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fique de pé, vamos orar. Quero orar por você nessa manhã. Santo Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Agradecemos, Deus, pela palavra dessa manhã, uma palavra que injeta ânimo e ao mesmo tempo nos exorta, Senhor. Uma palavra que nos leva a refletir sobre a realidade da nossa vida e sobre a realidade que o Senhor está para trazer sobre essa terra. Nós ouvimos promessas de um juízo que se aproxima, ó Deus, e olhando para a realidade da vida, isso parece tão distante, isso parece tão utópico. Mas, ó Deus, a Tua palavra não é utopia, a Tua palavra não é mitologia, a Tua palavra é a verdade. E é nessa verdade que nós cremos, e é essa verdade que nós aguardamos, e aguardamos como servos de Deus com esperança, porque sabemos que ela é ruína para o mundo, mas ela é motivo de alegria para todos nós, ela é motivo de vitória para todos nós, Senhor. Ela é o momento em que o Senhor limpará todo o mundo, o Senhor expurgará desse universo o pecado que é tão intruso, ele não deveria estar aqui, ele não deveria fazer parte das nossas vidas, a injustiça não deveria existir, a maldade não deveria existir. Quantos seres, sejam eles humanos ou animais, quantas reservas florestais têm sofrido, Senhor, porque Babilônia tem amado as riquezas, porque Babilônia tem amado os prazeres. Quantos lagos e rios têm morrido, Senhor, como a natureza tem gemido por causa do amor e do vinho que essa Babilônia tem dado a beber todas as autoridades da terra, todos os comerciantes que não se importam. Eles amam a riqueza e o poder e vão fazer o que for possível. Senhor, todos os dias nós vemos notícias horríveis na TV, nos noticiários, nos jornais. Ó Deus, mas para Ti é tão terrível, porque nós sabemos o que chega a nós, mas o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe daquilo que não vem a lume. O Senhor conhece o que está na mente maquiavélica de todas essas pessoas. O Senhor sabe o que Satanás tem tramado, tem feito através dessa gente, Senhor. E a Tua paciência está se esgotando. Deus, a Tua paciência está se esgotando. Por isso, ó Senhor, se há alguém nessa manhã, ó Deus, que ainda não tomou uma decisão verdadeira e sincera por Cristo, se há uma pessoa que está tentando, ó Deus, andar pelas ruas, labirinteando, ó Deus, querendo sair de Babilônia por esforço próprio, por conta própria, e não ainda confiou no Evangelho de Jesus Cristo como o único meio de redenção, ó Deus, opera pelo Teu Espírito nesses corações. Pessoas que estão aqui, pessoas que estão assistindo em suas casas, Senhor, traz quebrantamento, traz arrependimento, tira essa gente da Babilônia, Pai, porque só Tu pode abrir os olhos para enxergar a realidade terrível que está se aproximando contra essa cidade que hipnotiza as pessoas, entorpece essas pessoas, faz essas pessoas acreditarem que está tudo muito bom, está tudo muito bem. Ó Deus, não permite elas verem que a Tua ira já desponta no horizonte e tem se aproximado cada vez mais veloz. Ó Deus, que nós de longe possamos assistir essas coisas, que não sejamos achados como aqueles que estão na cidade. Que o Senhor nos tire com mão forte, como Tu tirou Israel do Egito. Que pela Tua palavra o Senhor nos ordene sair, como foi com Abraão e como foi com Ló. E que esses homens, sem retrucar, obedeceram, porque o Senhor poderosamente agiu nos seus corações pelo Teu Espírito. Assim age o Senhor também nos nossos corações. Olha, Senhor, para o nosso interior. Pesa, Senhor, os caminhos que nós temos andado. E se for achado algum caminho mau em nós, Senhor, caminho mau que às vezes nós mesmos não percebemos, ó Deus, então tira os nossos pés dessa lama e firma-nos sobre a rocha. Tira-nos, Senhor, desse caudaloso riacho que nos leva para longe de Ti e põe os nossos pés limpos sobre a rocha de Cristo Jesus. Seja com o Teu povo, Senhor. Confirma o Teu povo. Confirma o Teu povo como Tua Jerusalém, ataviada como noiva, preparada para o noivo. Prepara-nos, Senhor, para encontrarmos com o nosso noivo. Tira de nós a ruga, a mancha, a mácula. Ó Deus, e apresenta-nos, ó Senhor, pura e sem pecado diante de Ti. Senhor, tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão próximos de nós. Que o Senhor tenha misericórdia dos governantes, dos comerciantes. Que o Senhor tenha misericórdia dos reis dessa terra. Que a tempo eles abram os olhos e percebam a ruína que se aproxima, para que fujam dela no nome de Jesus. E que sejamos canais de Deus, Senhor, para anunciar esse juízo, mas anunciar também um caminho, um escape, que é Jesus. Seja servido, Senhor, de nos abençoar dessa forma e de nos fazer participantes dessa grande obra que o Senhor tem realizado em toda a terra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus e encerramos orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Ouçamos o próximo.